Olá, escritor! Olá, escritor! Bem-vindo ao canal do Carreira Literária. Eu sou a Flávia Iriarte. E eu sou o Roberto Pedretti. E o assunto de hoje são os prêmios literários. É ou não é marmelada? O que você acha? Colocar um pouco em perspectiva, né? Porque o autor iniciante, principalmente, fica muito preocupado se ele deve se dedicar bastante para se inscrever, se é totalmente inútil, se ele nunca vai ser reconhecido. Enfim, esse drama que a gente vive quando está diante de um prêmio literário aberto, querendo participar, mas sem saber como se comportar. Sim. Bom, então aqui só para começo de conversa, vamos falar quais são os principais prêmios literários, né, de maior repercussão e envergadura atualmente no Brasil. Então temos o Jabuti, talvez o mais tradicional deles, né, o mais antigo, que premia ficção e não ficção, e muitas categorias relativas à própria produção do livro, como capa, melhor projeto gráfico, melhor tradução, enfim. Também o mais reconhecido pelo público. Mais reconhecido pelo público, embora tenha uma premiação em termos financeiros muito menor do que esses outros que a gente vai falar agora. Então temos o São Paulo Literatura, um prêmio mais recente, mas que ganhou bastante projeção e visibilidade, até por conta da magnitude da sua premiação. Atualmente o Prêmio São Paulo Literatura dá R$200 mil para o melhor romance e R$100 mil para o melhor romance na categoria de autor estreante. Temos o Prêmio Oceanos, que também está nessa faixa aí dos 100 mil, e que é um prêmio que contempla não só autores nacionais, né, mas também autores de língua portuguesa, né? Então extrapola aqui o Brasil e talvez por isso também tenha uma projeção tão grande. Acho que esses são os maiores prêmios para livros já publicados, né? Temos aqueles prêmios que premiam obras inéditas e muitas vezes com a publicação, como é o caso do Prêmio Sesc de Literatura, na qual os vencedores já saem com a publicação pela Record, né, que dispensa apresentações. Sim, e o Prêmio Belo Horizonte também para inéditos, né, com uma premiação financeira também muito boa. Tem sido muito valorizado para escritores iniciantes. Sim, enfim, temos outros prêmios que não estão assim, não tem a mesma visibilidade deles, mas também importantes, como o Prêmio Biblioteca Nacional, Prêmio Bienal de Brasília, enfim, esses são alguns dos principais, né? Então, não, a gente não diria que prêmio literário é marmelada, né? Não colocaríamos as coisas nesses termos, mas sem dúvida que é uma série de questões políticas que esses prêmios encampam, né? A gente já pode começar pensando que um prêmio, para que ele possa existir, né, para que ele possa pagar esses valores aos seus vencedores, para que eles possam pagar o júri que vai fazer a curadoria das obras, eles precisam de um patrocinador, né, alguém que vai colocar dinheiro para que esse prêmio possa ser viabilizado. E eventualmente esses patrocinadores podem ter seus interesses, né? Então a gente pode pensar aí nesse aspecto político, né? O júri, por exemplo, é feito de pessoas humanas com suas preferências estéticas e ideológicas, e muitas vezes essas preferências passam também para o nível da pessoalidade. Então, é bastante defendida a ideia no Brasil, por exemplo, de que um escritor, um crítico literário, não pode falar mal, não pode fazer uma resenha negativa de um escritor que seja amigo dele, né? Então, outro dia eu vi um escritor se manifestando no Facebook, dizendo, inclusive um escritor que já foi finalista de premiações, dizendo que achava estranho um crítico num dia fazer uma resenha negativa de um livro e no dia seguinte estar abraçado com aquele escritor num evento de lançamento. Mas então a gente para e pensa, calma aí, o fato de você ser amigo do escritor fulano de tal te impede de fazer uma análise objetiva e dizer que você não gostou, de que você viu esse ou aquele problema na obra dele, ou então de premiar ou de dizer que você acha que melhor é o livro daquele outro escritor. Então, se a gente pensa, né, se esse tipo de pensamento é acolhido e visto com naturalidade, então numa premiação você pode simplesmente não excluir um autor que você não considere que fez um livro tão bom assim só porque ele é seu amigo,
Então, essas questões de pessoalidade, me parece que na nossa cultura elas continuam tendo um peso. Sim, porque não só abordando a questão da pessoalidade, mas a gente tem que levar em consideração que o peso da recepção do público aos títulos que são escolhidos pelos prêmios literários ainda não tem uma influência tão grande sobre essas escolhas. Porque, na verdade, para um prêmio adquirir reputação em vários países nos quais o mercado de livros é mais consolidado, você pode gerar uma grande discussão a respeito das escolhas desse júri a partir de escolhas que são questionadas. É claro que no mercado consolidado, como o mercado argentino, vários mercados europeus, como o mercado português, nos quais as pessoas batalham pelos seus candidatos aos prêmios de uma forma muito acirrada, inclusive, a recepção do público influencia muito. Mas é claro que quando a recepção do público e as discussões na sociedade, nos cadernos literários, ela não fomenta esse debate, os prêmios acabam se tornando uma espécie de circuito realmente de gentilezas em que muito depende das relações pessoais do júri. Isso não é, eu imagino, uma culpa propriamente de quem está fazendo a seleção. Exatamente. Isso tem a ver com a própria natureza do mercado no qual esses prêmios estão inseridos. Então a gente acredita que a partir do momento que existirem outras premiações, né, isso é muito importante frisar, esses prêmios são instâncias legitimadoras sim, mas elas não precisam existir sozinhas, né? Todos nós podemos amanhã batalhar por conseguir patrocinadores e fundar um novo prêmio. Esse canal aqui, da mesma maneira como diversos outros canais do YouTube, também tem se tornado espaços de legitimação de obras literárias. Então, é sempre importante a gente frisar que esses espaços eles não precisam existir ali cristalizados e isolados. Nós podemos criar outros espaços de debate e legitimação dessas obras. Ah, mas eu, como escritor que publico por uma pequena editora, ou um escritor independente, né, que publica meus livros por conta própria, e aí, será que eu tenho chance? Enfim, a partir do momento que seu livro tem um ISBN, você, teoricamente, pode concorrer, né? Agora, como será que esse júri vai olhar o seu livro? Será que o fato de você fazer parte, integrar o catálogo de uma editora pequena, necessariamente você está excluído? Acho que não, porque acho que, inclusive, essa demanda por abrir espaços para pequenos e médios editores, para escritores que ainda não estão consagrados, consolidados no mercado, passou a ser uma demanda política que os prêmios precisaram absorver. Então, nos últimos anos, a gente tem muitos exemplos de escritores de editoras menores, independentes, por assim dizer, sendo finalistas ou até mesmo ganhando prêmios literários, né? Na verdade, acho que essa é uma questão particularmente importante quando nós estamos aconselhando os autores a respeito da participação nos prêmios. É claro que é importantíssimo ganhar, é fantástico ganhar e levar tanto dinheiro quanto a projeção, mas mais importante para o escritor iniciante é saber que ele pode fazer parte, até por conta dessa inovação dos prêmios, de trazer as editoras independentes à frente, que é estar na lista de finalistas, né, chamada shortlist. Porque é claro que quando você está diante de uma lista de 10 ou 15 finalistas, nas quais você tem autores consagrados, naturalmente, que já estão presentes, chama muito a atenção, seja do mercado editorial, seja do público, é um autor completamente desconhecido. É claro que quando você chega e vê o romance do Chico Buarque como um dos finalistas, ele já tem uma consagração que não precisa do prêmio para se consolidar. Mas você que está lá na lista como um autor independente, um autor iniciante, vai ter uma projeção e uma possibilidade de negociações com o público e com as editoras muito grande. Vou citar como exemplo, nós temos, para puxar da brasa para a nossa sardinha, aqui alguns autores que no último ano foram finalistas de prêmios literários importantes. O André Tim, com Modos Inacabados de Morrer, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Alegro Marão Trôpolo, da Pauline Torti, foi finalista também do Prêmio Oceanos, junto com Até de Repente, do Rodrigo Macera, né? Sendo este um romance e o Até de Repente um livro de contos. Então, aqui temos 3 autores de uma editora considerada de pequeno porte, uma editora independente, que foram finalistas de grandes prêmios literários, né? Então, temos aí também o exemplo da Patuá, né, uma editora de São Paulo, também de pequeno porte, que foi, nos últimos anos, finalista e até emplacou prêmios como o São Paulo de Literatura, o Oceanos e o Jabuti. Então, não é
completamente impossível. Isso tem acontecido e até com mais frequência nos últimos anos. Então, quanto a concorrer ou não concorrer, não é, Flávia? É claro que, levando em conta também que a maior parte desses prêmios citados tem uma inscrição gratuita, não há motivos para você deixar de se inscrever diante desse quadro que nós traçamos. Você tem a possibilidade de ser avaliado, sim. Você tem a possibilidade de fazer parte de uma lista de finalistas, sim. E essa lista vai ser tão ou mais importante, dependendo de quão conhecido você é, quanto será para o vencedor. E, portanto, não há por que se furtar de... Acho que só o Jabuti, né, que tem uma taxa de inscrição considerável, aí em torno de R$400. Então, talvez você possa pensar, né, enfim, é um dinheiro que pode pesar no bolso de alguns, mas a maior parte deles realmente você não tem nenhum trabalho e nenhum custo, a não ser você reservar 20 minutos, meia hora para ler o edital e fazer a inscrição conforme o regulamento, numa plataforma muito simples, apenas enviando arquivos PDF. Então... O máximo que você vai encontrar talvez seja o envio de exemplares para o júri, no qual você pode precisar, mas isso está se tornando cada vez menos comum também. E é muito importante a gente pensar que o júri, né, sendo humano e tendo, enfim, uma infinidade de livros, dezenas, centenas de livros, né, para ler, se ele já viu aquele livro repercutindo na mídia, é muito mais difícil ele simplesmente ignorar aquele livro ali no momento da curadoria do que um livro que ele nunca tenha visto, que apareça ali como de uma editora desconhecida, de um autor desconhecido. Então, se você investe numa divulgação e aquele livro apareceu em resenhas, em canais no YouTube, repercutindo nas redes sociais, fica muito mais difícil, naturalmente, o jurado simplesmente ignorar aquele título. Até porque quanto mais um livro é mencionado e resenhado, os aspectos levantados ajudam o júri também a reparar em aspectos do original que não são notados inicialmente. Quanto mais fortuna crítica houver em relação ao livro, fomentado por youtubers independentes ou pelos canais alternativos de crítica literária, maior a possibilidade de que o júri já chegue com algumas questões levantadas que ele pode utilizar na análise. Conclusão, tenhamos consciência dos limites dessas premiações, mas façamos a nossa parte, não só inscrevendo, mas divulgando o nosso livro, promovendo ele nos canais que a gente tem acesso, para que nossas chances naturalmente possam aumentar. E, obviamente, cuide bastante do seu original, para que ele naturalmente tenha mais chances de concorrer com tantos outros. E você, o que você acha? Acha que todos esses prêmios são cartas marcadas? Acha que não? Acha que há espaço para que autores independentes, novos escritores, possam ser descobertos através dessas premiações? Você já foi finalista de algum? Você já participou de algum prêmio literário? Não deixa de deixar o seu comentário aqui e também de curtir, de se inscrever aqui no nosso canal, de ativar o sininho para você receber a notificação sempre que um vídeo novo for ao ar. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.